Apocalipse, capítulo 17. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Versículo 14. Estamos diante de um dos capítulos de mais difícil interpretação. Provavelmente não hajam respostas conclusivas para essa profecia, mas tendo em vista que se trata de uma sentença condenatória, fica claro que ela revela o juízo final de Deus sobre o sistema de falsa adoração. Quão diferente é a descrição desta mulher montada numa besta, em comparação com a mulher que representa a Igreja de Deus. Apocalipse 12:1. A visão que João teve foi tão surreal que ele ficou admirado com grande espanto. Mas a sua reação foi interrompida por um anjo que imediatamente prometeu explicar o mistério. Da mesma forma, muitos símbolos e textos deste livro podem causar em nós admiração e espanto, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. João 16:13. Portanto, não devemos ter receio ou desanimar de estudar este livro. Primeiro, porque ele é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Segundo, porque o Senhor está desejoso de nos falar por meio de sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo. Este capítulo nada mais é do que uma visão ampliada do que estudamos no capítulo 13. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra, respectivamente, são retratados como uma mulher vestida de púrpura e escarlata e a besta escarlata. É o poder religioso montado no poder político e civil. Lembram do que vimos ontem sobre o significado do Armagedon? De que se trata de uma batalha entre falsos e verdadeiros adoradores, assim como se deu no Monte Carmelo? Pois bem, comparemos agora esta profecia com a história do profeta Elias. Primeiro, Jezabel era uma prostituta cultual, ou seja, uma profetisa pagã que governava o coração de seu marido, o rei Acabe. Mulher montada numa besta. Segundo, Jezabel, utilizando do poder civil do marido, mandou matar todos os profetas do Senhor. Mulher embriagada com o sangue dos santos. Elias teve que fugir para o deserto e foi alimentado por Deus. Vimos que o povo de Deus será perseguido. Daniel 12:1, Apocalipse 13:17. Mas que cumprir-se-á a promessa de que não nos faltará a água nem o pão. Isaías 33:16. Quarto, Elias enfrentou sozinho 850 falsos profetas. O Armagedon será uma batalha espiritual entre um restante que insiste em observar os mandamentos de Deus, Apocalipse 12:17, e multidões que serão seduzidas por causa dos sinais que a besta realiza, Apocalipse 13:14. Quinto, quando ficou provado no Carmelo que só o Senhor é Deus, o juízo de Deus foi executado e foram mortos os profetas de Baal naquele mesmo dia, 1 Reis 18, 39 e 40. Assim também Deus há de trazer o seu juízo sobre a besta, que caminha para a destruição. O papado, assentado sobre muitas águas, ou seja, que surgiu de um território muito povoado, norteando as decisões da potência norte-americana e influenciando os demais reis da terra, promoverá a união entre igreja e Estado, no sentido de embebedar os que habitam na terra com o vinho de sua devassidão, que representa suas falsas doutrinas. Como mãe das demais igrejas apóstatas, a Igreja de Roma irá liderar uma perseguição em massa contra os santos e as testemunhas de Jesus, assim como foi na Idade Média. Mas quando cair o terceiro flagelo e as águas se tornarem em sangue, eis que Deus fará justiça aos seus santos mártires. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Apocalipse 16:6. Apesar da grande conexão com o relato do profeta Elias, a mudança de símbolos neste capítulo causa certo desconforto, no sentido de bater o martelo para uma firme interpretação. Há, portanto, duas prováveis interpretações para a identidade da besta escarlate. A primeira é que ela se trata do próprio Satanás, pela descrição ser semelhante à de Apocalipse 12:3, por possuírem a mesma cor e porque ambos se opõem a Jesus. Apocalipse 12:13 e 17:4. Mas também a aplicação com relação aos Estados Unidos da América é reforçada
no sentido de que se refere ao último poder político mundial, Apocalipse 13:12, que, como os 7 impérios anteriores, assumirá o poder. Creio que devemos levar em conta que a expressão falava como dragão, Apocalipse 13:11, pode ser um forte indício de que esta nação preenche as características da besta escarlate, no sentido de que Satanás a usará como um instrumento de sua estratégia final. O termo durar pouco vem da palavra grega oligon, a mesma usada em Apocalipse 12:12, quando diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ora, após a sua derrota através da vitória de Cristo na cruz, já se passaram mais de 2000 anos. Portanto, este tempo não é cronológico. Independente, amados, de certas coisas nos serem ainda encobertas, ou de nos deixarem como João, admirados e espantados, o Espírito Santo nos é enviado para nos dar a certeza da vitória final em Cristo Jesus. Vejam a história de Elias, que mesmo após a vitória no Carmelo, sentiu medo e fugiu novamente para o deserto. Ele estava confuso e sua angústia foi tão grande que chegou a pedir a morte. Mas o Senhor, através de uma suave brisa, lhe falou: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis 19:13. Hoje, o Espírito do Senhor pode estar falando com você, que está atônito diante destas revelações ou diante da aparente ignorância com relação a algumas coisas. Ele te convida: vai, volta ao teu caminho. 1 Reis 19:15. Continua caminhando, não desista, não saia do caminho que te designei. Talvez você e eu façamos parte dos 144.000 que, como Elias, não passarão pela morte. 2 Reis 2:11. Perseveremos confiantes, amados, até que se cumpram as palavras de Deus. Uma feliz semana, eleitos e fiéis que se acham com Cristo. Rosana Garcia Barros.